Pessoal, nessa aula nós vamos falar aqui a respeito do eixo do alicate quando há a situação de um alicate com pulsão, né? Foi feita uma remoção de folga aí do alicate com um pulsão, tá? Eu quero explicar para vocês o que acontece com o alicate, tá? Isso aqui ele vai justificar o problema, mas também vai justificar o porquê que nós utilizamos o martelo bola, né, o nosso clássico martelo bola aqui. Bom, basicamente nós temos que entender, né, já sabemos, aliás, que o eixo do alicate ele é responsável aí por fazer com que haja um alinhamento entre as lâminas, né, ele é feito antes de estar fazendo ali a afiação em si. Existem algumas formas de remover aí essa folga, né, então nós aqui mostramos com o martelo bola, tem algumas pessoas que fazem com pulsão fino, e algumas outras pessoas têm aí umas mini morses que fazem esse trabalho também, tá bom? Mas o que acontece quando um alicate ele é removido a folga com o punção? Em primeiro lugar, eu quero dizer que funciona, tá, galera? Funciona e é por isso que as pessoas fazem. Mas a questão é que existe aí um problema precoce que aparece quando é feito aí a remoção de folgas com o punção fino. Bom, essa imagem que vocês estão vendo aí é a representação do eixo do alicate, né? Então nós temos aí a visualização de como é esse eixo quando ele está fora do alicate, né? Nós temos aí a ilustração dele todo furado, né, com um pulsão, e nós temos também ali mostrando como é que é por dentro desse eixo, ok? Bom, quando é feito aqui a remoção, né, com pulsão, o alicate ele realmente há um ajuste, tá? Só que ele ajusta ali de primeira e depois, conforme o alicate ele vai perdendo, né, o ajuste, ele vai necessitando, né, de uma nova fiação, porque com o tempo é normal o alicate perder a folga, perder o fio, tá? É normal, tá? Agora, o problema é que depois fica um pouco difícil de se trabalhar, porque quando nós olhamos ali para a figura número 1, nós estamos vendo ali como que é esse eixo, né? E esse eixo, ele é perfeito, ele não tem nenhuma deformidade, nem nada. E quando nós olhamos ali para a figura número 3, né, nós temos ali um pulsão fino ali em cima, né, e nós estamos vendo ali o eixo, né, o eixo ali com alguns furos em cima. E eu quero que vocês observem na parte de baixo desse eixo, né, porque na parte de baixo do eixo ele tem algumas variações ali. Você vê que ele, se nós olharmos para a imagem número 2, nós vemos que a parte de baixo ela é completamente lisa, né? Então ela é como se fosse um V ali, né? Então, quando nós olhamos para a imagem 3, o impacto que está mostrando na parte de cima ali, né, fazendo aqueles furos, ele transfere lá para baixo. Então, por isso que a parte de baixo do eixo ali, ela tem aquele degrauzinho, em vez de ser reto, ser liso ali no caso, né, em formato de V, como deveria. E aí que está o problema. Quando a gente faz esse ajuste com o pulsão, né, através, né, vai tirar a folga através desse método aí, a parte que nós estamos olhando aqui em cima, ela não fica apenas no visual, ela transfere lá para a parte de baixo do nosso eixo, tá? Então, essa deformidade que está aqui em cima, ela transfere, através do impacto, vem a energia do impacto, bum, e ele vem e ele transfere aqui para baixo do eixo, e o eixo ele passa a ser deformado. Então, ele soluciona nas primeiras vezes, mas depois ele tem mais dificuldade. Por quê? Porque quanto mais deformado o eixo fica, mais difícil fica de se ajustar, tá bom? Então, ó, nós estamos olhando ali na imagem 3. Então, eu quero que você imagine, né? Coloque esse eixo, né, trabalhando dentro dessa casinha que aqui existe, né? Ó, eu estou aqui, pessoal, com o alicate desmontado, ó. Então, ó, aqui é essa casinha, né, que fica aqui dentro, como nós podemos ver aí na imagem 4, né? Então, o eixo, né, ele tem que trabalhar aqui dentro dessa superfície, né? E ela é uma superfície retificada, né? Ela é perfeita. Aqui vocês estão vendo essas variações porque eu colei essa peça, porque foi um alicate que quebrou e eu estou usando ele como exemplo. Então, essa linha que vocês estão vendo aqui é a cola, tá? Então, no caso, eu observo e vejo que o eixo ele é completamente retificado, né? Então, ele tem uma estrutura aqui perfeita. E o eixo ele também tem, né? Então, quando nós pegamos o eixo aqui do alicate, nós vamos visualizar, ó. Quando nós olhamos aqui para o eixo, ó, é a mesma coisa da nossa imagem número 2, ó. Ele é perfeito, ó. Tá vendo? Ó? Ele tem aqui ó, um desenho ó, em V, ok? Em V também. E é ele que acopla, né, dentro daquela casinha que nós vemos, né? Então, um se encaixa aqui no outro.
E quando nós temos uma deformidade feita pelo pulsão, né? Como nós estamos vendo ali na imagem 3, bate-se o pulsão aqui em cima, né? Ele vem aqui o impacto, ó, bum, bateu aqui em cima e ele vai deformar aqui embaixo também. Então, ou seja, é como se fosse um calo que se gera aqui embaixo e esse calo ele vai atrapalhar o deslize, né, da lâmina do nosso eixo ali em relação à casinha, né? Então ele vai trabalhar de forma incorreta, ok? Ele não vai trabalhar liso, ele vai ter oscilações, né? Porque existem deformidades aqui nessa parte inferior que se transmite através do impacto superior aqui com o pulsão, tá? Então é algo que precisa ser entendido, tá? Para avisar a cliente também aí, explicar essa situação e para que vocês também não assumam aí esses serviços aí, porque são serviços que já estão comprometidos, tá? São alicates que já estão comprometidos. Bom, pessoal, para resumir, o pulsão fino ele causa isso no alicate, tá? Então, se vocês receberem um alicate, já avisa de forma prévia para cliente, até porque só vai dar para saber se de fato o nível, né, de danificação que ocorreu aqui dentro realmente foi muito grave, é só fazendo o ajuste do eixo, então você tem que levar para a oficina. Então, quando eu pego o alicate com a cliente, eu já confiro ali na frente da cliente, falo, ó, a situação é essa, tá? Pode, independente de qual seja a situação, então você já avisa de forma prévia a ela para poder realizar o serviço, ok? E o pulsão, ele é o problema quando é utilizado o pulsão fino, né? Então, se você tiver um pulsão que seja do mesmo diâmetro aqui, né, da circunferência do nosso eixo aqui, cara, pode utilizar normal, tá bom? Não vai ter problema, porque daí o impacto ele não vai ser localizado, né? Ele vai ser por inteiro. Aí ele vai fazer o ajuste completo do eixo, não vai danificar nenhuma parte em específico, vai fazer o ajuste correto. Então, é por isso que eu uso o martelo bola, porque a superfície do martelo bola, ela é arredondada, né? E ela é bem próxima desse formato aqui, tá? E além dele ser bem próximo do formato, ele é arredondado, então ele não dá impactos localizados que nem um pulsão fino. Ele dá um impacto distribuindo, né? E isso faz com que nosso eixo aqui ele sente, né, de forma homogênea, de forma completa, junta, né, diferente do pulsão aqui. Então o problema do pulsão é o pulsão fino e não necessariamente o pulsão, tá? Se for um pulsão desse diâmetro, beleza. Mas é por isso que nós utilizamos aqui nesse método o martelo bola, porque ele vai trazer aí um resultado muito bacana na hora de fazer o eixo, não vai danificar, certo? Se você tiver condições e quiser comprar uma mini morsa aí que a galera vende, né? Você encontra aí, né, com o alemão, né? Alemão que vende máquinas, né? A Gix Afiação, e você pode estar adquirindo com eles, tá? Que você vai ter aí um excelente tirador de folga também, tá? Mas a verdade é que tem situações, como nós temos visto aqui, que tem situações que não tem como remover, fazer alguns certos ajustes com essas mini morses, tá? Então elas são boas, mas no final das contas, sempre quem sobra é o nosso amigo aqui, ó, no cantinho, ó, o nosso amigo Martelo Bola, que ele vai trazer aí, na minha visão, o básico funciona, é o que eu sempre digo, tá? Sempre o martelo bola vai ter que ser recorrido independente da ferramenta que você utilize, então por isso que eu já utilizo aí apenas o martelo bola. Beleza, galera?